Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura das segundas centúrias do amor e da pura oração de São Máximo Confessor, nosso 36º encontro, e vamos trabalhar os capítulos 84 e 85. Vamos ouvir primeiro o capítulo 84. Afirma lá São Máximo Confessor: dentre os pensamentos, alguns são simples, outros são compostos. Os pensamentos simples são os pensamentos impassíveis. Os pensamentos compostos são os pensamentos passionais, porque eles são feitos de paixão e de reflexão. Sendo assim, é possível vermos muitos pensamentos simples, que ele chama de pensamentos impassíveis, se seguirem a pensamentos compostos, quando esses tendem para o lado da reflexão. Tomemos o ouro. Um pensamento relativo ao ouro pode surgir na memória de qualquer pessoa. Mas se alguém pensar então no roubo, terá cometido um pensamento em seu intelecto. A lembrança do ouro sucedem-se às lembranças da bolsa, do cofre no quarto, etc. A lembrança do ouro veio composta, pois nela havia paixão, mas as lembranças da bolsa e do cofre eram simples, porque o intelecto não tinha paixão por essas coisas. O mesmo acontece com todos os demais pensamentos, quer se trate da vanglória, da mulher ou de outras coisas de paixão. Os pensamentos que se seguem a um pensamento passional não são todos passionais, como vimos. Podemos assim conhecer quais são os pensamentos passionais e quais são os outros, isto é, os pensamentos impassíveis ou simples. Então vamos tentar refletir bem devagar para a gente entender esse capítulo complexo. Ele faz a distinção dos pensamentos aqui. Alguns pensamentos são simples, ele chama de impassíveis, não passíveis, e os outros pensamentos são compostos. Primeiro, os pensamentos simples são impassíveis. Os pensamentos compostos são pensamentos passionais, isto é, ligados a paixões. São passionais porque feitos de paixão e reflexão. Eu vou tender à paixão e vou pensar em cima da paixão. Dos pensamentos simples, podem se tornar pensamentos compostos. Quando esses pensamentos simples tendem, isto é, se inclinam para o lado da reflexão e deixam de ser simples para se tornarem pensamentos compostos. Então ele vai citar para nós um exemplo que vai nos ajudar. O ouro. É um pensamento referente ao ouro, pode surgir na memória de qualquer pessoa. Eu penso no ouro, isso é um pensamento simples, Mas se alguém pensar no roubo, eu tenho um pensamento simples do ouro, mas eu vou além daquilo que o pensamento apresenta o ouro. Eu vou pensar em roubar esse ouro, O ouro, que era um pensamento simples, se tornará um pensamento composto, porque eu vou debruçar sobre esse pensamento, sobre o roubo do ouro, vou desejar o roubo do ouro, vou exercer esse pensamento e vou fazer esse pensamento simples se transformar em pensamento composto. Então, unindo o ouro a alguma ação. E agindo assim, terá cometido um pensamento em seu intelecto.
Diante dos pensamentos simples, o ouro, ele acrescenta o outro pensamento e se torna composto. E diante também, culpado também, né? A lembrança do ouro, pensamento simples, sucedem as lembranças da bolsa, do cofre no quarto, se tornando um pensamento composto. Se você pensasse só na bolsa, só no cofre, era pensamento simples. Mas se você pensar que naquela bolsa, naquele cofre, tem o ouro e você vai querer roubá-lo, você então já não vê as coisas na simplicidade. Você vê as coisas na composição, no pensamento, com intenção, né, de poder ir além daquilo que a coisa apresenta, né? A lembrança do ouro sucede lembranças da bolsa, do cofre no quarto. Mas a lembrança só da bolsa e do cofre eram lembranças simples. Você pode pensar na existência de um cofre no quarto e de uma bolsa. Porque o intelecto, né, não tinha paixão por essas coisas. Mas quando eu pensei em roubar, eu vou unir a inteligência ao desejo de roubar diante daquela realidade que me foi apresentada ao ouro. O mesmo acontece com todos os demais pensamentos, que se trata da vanglória. Pensar na minha vida é uma coisa, mas pensar em ser maior do que o outro, eu já não estou mais no pensamento simples, eu estou no pensamento composto. A minha intenção é atribuir a mim uma realidade que não me pertence como ser humano. Quer se trate também de uma mulher ou de qualquer outra paixão. Você, ao pensar em alguém, seu pensamento é simples. Ao pensar em alguém e querer prejudicá-lo ou desejá-lo, o pensamento se torna composto. Você agrega uma coisa a mais ao pensamento simples. E vai dar uma intencionalidade naquilo que você pensou, na sua simplicidade, no pensamento simples. Os pensamentos que se seguem ao pensamento passional são pensamentos compostos. Os pensamentos que se seguem ao pensamento passional não são todos passionais, como vimos, porque também existem pensamentos simples. Podemos assim conhecer quais são os pensamentos passionais. Por exemplo, um desejo ligado a uma imagem simples. E quais são os outros pensamentos? O fato de uma pessoa olhar para alguém e pensar na pessoa é um pensamento simples. Você vê uma pessoa passar, você olha a pessoa, né? O fato de você agregar alguma paixão, né, se torna um pensamento composto. Novamente o exemplo. Você tem diante de si uma pessoa e que você talvez, né, não aprendeu a gostar muito ou não tem empatia. Você pode pegar o pensamento simples, a pessoa que está aí, e agregar outras coisas que você talvez, né, tenha sobre ela e que vai distorcer a imagem da primeira pessoa que está ali. Você vai agregar uma antipatia, uma rejeição muito grande. Então, ali se torna uma realidade negativa, um pensamento composto, né? Então, a partir do momento em que você pensa que aquela pessoa, né? Você olha a pessoa, fulano de tal, mas você tem um pensamento em que você vai agregar coisas dizendo, esse fulano de tal é desonesto, essa pessoa é injusta. Esse pensamento, na sua avaliação, se torna um pensamento composto porque é movido por uma paixão. Você não tem certeza. Ou você fala daquilo que os outros falam, mas você fala não daquilo que você tem certeza. Nem todos os pensamentos são passionais, agregados, porque existem pensamentos simples. Faça esta reflexão na carta de São Tiago, do capítulo 2, do versículo 14 a 17, e distinga o que é pensamento simples, o que é pensamento composto, passional. Diz São Tiago, meus irmãos, se alguém diz que tem fé, mas não tem obras, que adianta isso?
Por acaso a fé poderá salvá-lo? Por exemplo, o irmão ou irmã não tem o que vestir e lhes falta o pão de cada dia. Então alguém de vocês diz para eles: vão em paz, se aqueçam, comam bastante. No entanto, não lhes dá o necessário para o corpo, que adianta isso? Assim também a fé, sem as obras, está completamente morta. Vejamos quais são os pensamentos simples que você pode meditar. Primeiro, a fé, o ato da fé. É um pensamento simples. Uma coisa, as obras que se faz, são pensamentos simples. Você vê o irmão e irmã, é um pensamento simples. Você vê a necessidade deles, é um pensamento simples. Não é? Mas quando você não é capaz de perceber, diante da realidade que está ali, a complexidade que está, e você então começar a dizer àquela pessoa, né? Vá em paz, aqueça. Você está agregando valores ao pensamento simples, está mostrando ato passional, porque você está querendo que ele realize uma coisa que ele não tem condição de ter por causa da falta que ele está passando, né? Então, dá para fazer uma meditação ali. Outro exemplo, você vê um homem, uma mulher e diz, é uma pessoa bonita, pensamento simples. Mas se você agregar qualquer perspectiva passional de paixão, se torna um pensamento composto, agregando, além do desejo, a cobiça e transformando o pensamento simples no ato em algo passional. Vamos ver agora o capítulo 85. Nos diz lá São Máximo, né? Alguns dizem que a paixão que domina o demônio, quando ele se aproxima, excita nossa própria paixão, e que assim a alma se liga aos pensamentos, suscitando formas neles pela memória. O mesmo acontece com todas as outras imaginações passionais. Uns dizem que elas surgem de um modo, outras que elas surgem de outro. Porém, qualquer que seja o modo dos quais falamos, os demônios não têm poder de suscitar uma paixão, qualquer que seja ela, se na alma existir o amor e a temperança, que quer o corpo durma, quer esteja acordado. Então vamos ver então este parágrafo, esse capítulo 85. Assim podemos dizer, como dizem alguns, o demônio domina a paixão. Ao se aproximar do ser humano, ele excita a própria paixão que está no ser humano. Ele não pode agir direto no ser humano, mas ele pode seduzir o ser humano para que consinta com aquilo que ele está propondo. E a alma se liga aos pensamentos compostos, suscitando formas imaginárias da memória, as fantasias. O mesmo acontece com qualquer outras imagens passionais, pensamentos compostos. Mas não há consenso entre as pessoas espirituais, porque uns dizem que elas surgem de um modo, isto é, as paixões surgem de um modo, outros que surgem de outros modos. Mas, qualquer que seja o modo, os demônios não têm poder de suscitar uma paixão. Eles são impotentes. Eles podem apresentar, mas se a pessoa não quiser, ela não entra no jogo da paixão. A pessoa não pode se deixar ser seduzida pela paixão. Pois se na alma existir amor e temperança, nada o tentará, seja dormindo, seja acordado. Na psicologia, o ser humano deve crescer para a maturidade, para o amor e o equilíbrio. Tem 2 livros que valeria a pena ver, sabe? Erich Fromm, A Arte de Amar, eu tenho aqui da editora Itatiaia, e também Rollo May, com 2 L's, Rollo May, Y no final, Rollo May,
Amor e Vontade, da Editora Vozes. Quando ele perde o equilíbrio e o controle de si mesmo, ele perde o controle da sua afetividade, ele cria uma simbiose doentia. Os antigos diziam que essa pessoa que perde o equilíbrio, tendia para uma realidade que ele não controlava. Ao perder o controle, diziam os antigos, o equilíbrio de si, ele se tornava escravo, ele não era mais senhor dos seus atos. Ele se tornava tão escravo que ele não conseguia ficar sem... Ele criava uma certa dependência doentia daquela realidade. E não agente mais das suas escolhas. Ele perdia o seu ato de liberdade. Esta tentação os antigos atribuíam aos demônios. Hoje, essas tentações são atribuídas às inclinações, são atribuídas à perda do equilíbrio, onde a pessoa não é mais senhor dos seus atos e suas escolhas. Ela, em determinado momento, ela cria uma síndrome, ela cria uma obsessão, onde ela não consegue se controlar. E essa obsessão, essa realidade faz com que ela perca o controle de si mesma. Então ela perde a liberdade. Então ela se submete a essas realidades, mas se torna alguém que age pelo impulso, pela inclinação passional, e assim ela perde o equilíbrio. O ser humano deve criar toda uma estrutura para este equilíbrio, onde ela é senhor, é ela que determina. Ela não deixa o corpo agir segundo suas vontades e desejos, mas é capaz de administrar equilibradamente, porque ela também não pode colocar o despotismo da mente sobre o corpo, mas ser capaz de buscar o equilíbrio para poder mostrar que as escolhas da vida fazem parte de uma decisão equilibrada da sua vida. Ela não é submetida a nenhuma força, a nenhum impulso, que a faz perder o controle de si mesma. Uma questão da gente poder perceber isso na psicologia do ser humano. Porque muitas vezes as pessoas são infelizes porque elas não têm forças mais para se libertar dessas dependências. Um exemplo muito radical aqui é as dependências químicas. O negócio se torna tão forte na pessoa, tão forte, que ela não consegue mais, por si só, sair disso se não tiver uma ajuda. E o mesmo vale para as questões espirituais. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face e resplandeça sobre nós.